Olá, meus amiguinhos do primeiro ano, tudo bem? Então, bom, hoje a gente vai trabalhar com os sistemas de equações, né? A gente já viu que tem sistemas de equações com duas equações e duas incógnitas, mas no caso dos sistemas de inequações, são duas inequações, do primeiro grau e do segundo grau, ou duas do primeiro grau, ou duas do segundo grau, mas tem essa chavinha ali para representar o sistema. Então, para resolver esse exercício, na verdade, você resolve cada inequação independente. E aí depois, no final, você faz a interseção dos gráficos. A interseção dos gráficos é a solução do sistema de inequações. Tudo bem? Mas eu preciso resolver as duas como se fossem do primeiro tipo. Então, vou pegar lá o 3x menos 1. Vou passar aqui o 2x para o primeiro membro. E o 5 também menor que zero. Então, eu vou ter x menos 6 menor que zero. Essa é uma inequação do primeiro grau. Só que eu vou ter que resolver ela pelo processo gráfico. Então, pelo processo gráfico, o que eu faço? Em primeiro lugar, igual a zero para achar as raízes. X menos 6 igual a zero, portanto, x igual a 6. Esta é a raiz. Tá certo? Eu vou colocar aqui essa solução, ó, graficamente. Vou colocar uma bolinha aberta no 6. Tudo bem? Lembra do macetinho para resolver uma inequação no primeiro grau pelo processo gráfico? Cama, né? Cama. Contrário de A, mesmo de A. Gente, a inequação que eu estou analisando é essa aqui, ó, quando eu deixo o zero no segundo membro. Tá? Essa é a inequação que eu estou analisando. Então, o sinal do A, aqui é positivo, né? Positivo a mais. Então, o sinal do A é positivo, contrário do A é negativo, mesmo do A é positivo. Tudo bem? Tá, e o que eu quero de solução? Vamos lá, ele está pedindo para a gente marcar os valores que são menores do que zero. E valor menor que zero é um valor o quê? Negativo. Então a cobrinha vai ter sinal de menos, ó. Aqui. Esta é a solução da inequação do primeiro grau aqui de cima pelo processo gráfico. Né? Deixo o zero no segundo membro, passo tudo para o primeiro. Essa é a inequação que eu vou analisar. Acho a raiz dela aqui, no caso, é 6. Marco a raiz com bolinha aberta porque é só menor, não tem um igual embaixo. Tudo bem? E aí, veja bem, eu faço a regrinha do cama, porque é primeiro grau. O A é positivo, então o contrário do A é negativo, mesmo de A é positivo. Como ela quer os menores do que zero e menor que zero é negativo, coloco a cobrinha e tem menos. Tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa para a inequação do segundo grau. Então vamos pegar e vamos resolver ela aqui. Ó. Vamos igualar a zero para achar as raízes. X ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Certo? Vamos resolver por soma de produto? Quais os números que somados dão 9 positivo e que multiplicados dão 14? Quais são esses números que somados dão 9 e que multiplicados dão 14? Hein? 2 e 7, muito bem. Então, 2 vezes 7 é 14, né? E 2 mais 7 é 9. Tudo bem? Bom, agora eu vou colocar o gráfico dessa segunda equação aqui embaixo. Então, vamos colocar o gráfico assim, ó, com bolinha fechada, né? Porque é maior ou igual. Vamos colocar aqui. E aí eu preciso tomar um certo cuidado para marcar o 2 e o 7. Se posicionando em relação ao 6 de cima, tá? Não precisa medir com régua, mas que dê uma condição certa, ó. O 2 aparece antes do 6, o 2 é o número que vem antes do 6, e o 7 é o número que vem imediatamente após o 6. Então eu tenho que posicionar os elementos do segundo gráfico em relação ao primeiro. Eu não posso marcar o 7 aqui, ó, porque o 7 ia aparecer antes do 6. Então o 7 depois do 6 e o 2 antes do 6. Regrinha de sinal para a inequação do segundo grau. Nós já vimos. Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A. Certo? Bom, na inequação do segundo grau, o A é positivo. Então, mesmo de A aqui, contrário de A aqui, mesmo de A aqui. E o que a inequação está pedindo para vocês? A do segundo grau? Ela está pedindo os valores maiores ou iguais a zero, que são os positivos. Então a cobrinha vai ter sinal de mais, que é antes do 2
e depois o certo. Tudo bem? Agora eu vou fazer um gráfico de interseção. O gráfico de interseção é a solução do sistema, tá? Aí você vai fazer assim, umas linhas perpendiculares passando por todas as raízes pontilhadas, ó, tá vendo? Ó? Linhas perpendiculares pontilhadas, tá? E veja aonde que a cobrinha está nas duas inequações ao mesmo tempo. Eu criei um espaço, 2, 3, 4 espaços, né? 4 intervalos. Só no primeiro intervalo que a cobrinha está no de cima e no de baixo ao mesmo tempo, ó. Aqui só está no de cima, aqui não está em nenhum dos dois, aqui só está no último. Então, a solução para esse sistema se restringe aos números menores ou iguais a 2. Conjunto solução. X pertence a R, tal que x seja um número menor ou igual a 2. Só os números menores ou iguais a 2 é que fazem solução para o sistema completo como um todo. Então, na verdade, você resolve a primeira inequação, seja ela do primeiro ou do segundo grau, pelo modo gráfico, resolve a segunda inequação pelo modo gráfico, faz o gráfico das duas, e aí faz a interseção das duas, traça linhas perpendiculares passando por cada uma das raízes e observa, aonde a cobrinha estiver nos dois espaços ao mesmo tempo, isso é a solução do sistema. Aqui não é a solução do sistema, porque é a solução só da parte de cima. Aqui não é solução, porque não é solução de nenhuma das duas também. E aqui também não é solução, porque é solução só da inequação de baixo. Entenderam? Legal, né? Então, o sisteminha de inequações tem que tomar esse cuidado. Vamos ver agora um outro exemplo de um sisteminha com duas inequações. Ó, do segundo grau. Tá certo? Então, vou igualar a zero a primeira de cima para achar as raízes. Menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero. Ó, eu vou multiplicar por menos 1, tá certo? Então fica x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Quais os números que somados dão 6 positivo e que multiplicados dão 5? Quais são esses números? Somados dão 6 e multiplicados dão 5. 1 e 5. 1 vezes 5 é 5, mais 5 é 6. Legal? Então, multipliquei por menos 1 apenas para poder resolver por soma e produto. Tá? Ó, já vou achar as raízes lá de baixo também. X ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. Quais os números que somados dão 10 e que multiplicados dão 24? Então, nesse caso, x' igual a 4, x duas linhas igual a 6, né? 4 mais 6, 10, 4 vezes 6, 24. Então, veja que eu já resolvi as duas inequações. Tá? Aliás, achei as duas raízes das duas inequações, né? 1 e 5 as raízes da primeira, 4 e 6 as raízes da segunda. Então, como as duas têm sinal de menor que zero e maior que zero sem igual, então é tudo com bolinha aberta nesse caso. Tá certo? Vamos fazer o gráfico da primeira. 1 e o 5. Então, vamos colocar aqui. Bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 5. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Qual que é a regra de sinal para a primeira? Se é segundo grau, é ma. Mesmo sinal de A, sinal contrário de A e mesmo de A de novo. Então, mesmo sinal de A. Na inequação, o A é negativo. Então, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Tá? E essa primeira inequação, ela quer os valores que são o quê? Menores do que zero, ou seja, os negativos. Tá certo? Então, eu vou colocar a cobrinha aqui, vou colocar a cobrinha aqui. Muito bem. Vamos à solução da segunda aqui embaixo. 4 e 6 são as raízes. Então, vamos colocar aqui uma bolinha aberta no 4 e uma bolinha aberta no 6. Reparem o posicionamento do 4 e do 6. Ó. O 4 entre o 1 e o 5, mais perto do 5, e o 6 depois do 5. Eu tenho que posicionar as raízes da segunda em relação à primeira. Não esqueçam disso. Aí, vamos lá. Macama. O sinal do A aqui é positivo. Então, mesmo de A,
contrário de A, mesmo de A. Certo? Como eu quero aqui os valores que são maiores do que zero, que são os positivos, eu vou colocar a cobrinha aqui, ó, antes do 4 e depois do 6. Tudo bem? Legal. Agora vamos ao gráfico de interseção. Certo? Vamos ao gráfico de interseção. Então vou puxar todas essas raízes para baixo. Ó. Vou puxar aqui o 1, ó, o 4. As linhas perpendiculares passam por todas as raízes. Tudo bem? Agora eu te pergunto, aonde é que a cobrinha está nos dois gráficos ao mesmo tempo? Se você observar aqui, ó, antes do 1. Então, 1 com bolinha aberta aqui é uma parte da interseção. Entre 1 e 4 não, que só está na de baixo. Entre o 4 e o 5 não está em nenhuma. Entre o 5 e 6 só está na primeira. E depois do 6 também eu tenho um valor que pertence a cobrinha nos dois espaços ao mesmo tempo. Ó. Tá certo? Então, a cobrinha está nas duas inequações ao mesmo tempo, antes do 1 e depois do 6. Então, aqui eu escrevo que o conjunto solução é x pertence aos reais, tal que o x seja um número menor que o 1, ou que o x seja um número maior que o 6. Né? Se está à esquerda do 1 são os menores do que 1, se está à direita do 6 são os maiores do que 6. Tudo bem? Então isso são sistemas de inequações. Na verdade você resolve duas inequações ó, simultaneamente, praticamente, né? Resolve a primeira, resolve a segunda, gráfico da primeira e gráfico da segunda. Só que quando você faz o gráfico da segunda, posiciona os números da segunda em relação aos números da primeira. Tá? Aí faz o gráfico, monta uma cama, no caso aqui eram dois camas, duas do segundo grau, coloca as cobrinhas, e aí vai para o gráfico de interseção. O gráfico de interseção vai usar onde a cobrinha está nos dois espaços ao mesmo tempo, nos dois intervalos simultaneamente, ó, antes do 1 e depois do 6. Por isso que essa é a solução do sistema de inequação. Tá certo? Pode ser duas inequações do segundo grau, pode ser uma inequação do primeiro grau e uma do segundo grau, pode ser inclusive duas inequações do primeiro grau. Tudo bem? Mas é uma matéria bem interessante essa questão dos sistemas de inequações. Tá certo? Depois a gente vai ver as inequações do tipo produto ou do tipo quociente, que tem alguma coisa muito parecida com sistemas aqui de inequações também. Mas a solução final acaba ficando diferente. Tá? É parecido, mas é diferente. Mas é um assunto mais para frente. Então, a gente vai fazer agora exercícios envolvendo os sistemas de inequações. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima.